Olá, amigos da Câmara Municipal de Araraquara, da TV Câmara, no ar mais uma edição do programa Vereadores em Ação. Nesta edição, a conversa é com a vereadora Juliana Damos, eleita para o 4º mandato aqui na Câmara Municipal de Araraquara pelo PP. A vereadora começa o seu 4º mandato. Sua saudação, vereadora. Olá, é um prazer participar mais uma vez do programa Vereadores em Ação. 4º mandato da vereadora tem também o histórico anterior do seu pai, que exerceu vários mandatos também, vereador Elias Damos, matogrossense, aqui na Câmara Municipal de Araraquara. É verdade, meu pai teve 7 mandatos, na verdade 32 anos como vereador, e eu estou aqui seguindo seus passos, inclusive a pedido da própria população, porque quando ele faleceu, as pessoas nos procuraram, tanto a mim como a minha mãe, pedindo para que a gente desse continuidade a esse trabalho. Então aí eu me candidatei em 2000, em 2001 a gente assumiu e estamos aqui no 4º mandato, como você mesmo disse. A vereadora Juliana Damos, que trabalha em várias linhas da sociedade, tem o seu mandato direcionado para vários segmentos, né? Sim, a gente normalmente trabalha para o setor de segurança, né? Temos uma ligação muito forte com a Polícia Militar e apresentamos projetos nesse sentido, né? De dar segurança, uma maior segurança à população. Também trabalhamos no setor dos animais, na verdade de defesa dos animais. Temos um trabalho ligado a esse segmento, ligado às ONGs de proteção dos animais, e vários projetos a gente também tem apresentado e também temos a intenção de continuar apresentando e defendendo essa causa. A gente tem uma expectativa aí de aprovação de alguns projetos que a gente está discutindo no Conselho Municipal de Defesa dos Animais, que eu acho que vai ser muito, muito positivo, né, para os animais e também acaba sendo para a população, né, porque quando a gente lida com a questão dos animais, indiretamente também afeta a questão da população. A própria posse responsável, a responsabilidade da pessoa em querer ter um animal em casa para que ele não seja interessante ter em casa só quando é pequenininho, né? Depois que cresce, solta para a rua. Exatamente, a gente sente muito isso, que as pessoas às vezes acabam dando um animalzinho para o seu filho, né? Como se ele fosse um brinquedo, né? Aí chega um momento que cansou do animal, ele ficou velho, ele ficou doente, aí você está mudando, de repente estava numa casa e mudou para um apartamento, aí você despreza, né? Eu preciso achar um local para colocar o animal, e isso é muito, muito negativo, né? Então a gente está tentando mudar isso, conscientizar melhor a população, né? E criar leis que dê uma responsabilidade maior para o dono do animal. Conscientizar também, né? É muito importante. A conscientização é um fator importante. A posse responsável, né? Sim, com certeza. É necessário que a pessoa tenha uma responsabilidade e que tenha consciência de que um animalzinho é uma vida, né? E ela tem que ser preservada, ele tem que ser protegido, e é para isso que nós estamos, porque a gente percebe que nem toda a população tem essa forma de pensar. Então nós, né, como legisladores e os grupos de proteção dos animais estão aí para isso, né? Então tem tido eventos, a gente tem discutido no Conselho formas de melhorar essa situação, e cada vez isso está avançando mais. É importante citar que a conscientização está crescendo, a gente percebe isso. É construção de políticas públicas. A vereadora, desde 2001 aqui na Câmara Municipal, já viu alguma coisa ser transformada, evoluir nesse segmento da proteção aos animais, da política pública de proteção? Sim, evoluiu muito. Aqui em nossa cidade, por exemplo, a gente hoje não é permitido animais em circos, que foi um projeto inclusive do vereador Nascimento, rodeios aqui em Araraquara, né? Foi um projeto inclusive do João Farias, e depois o prefeito encaminhou o projeto para cá. Exposição de animais em shoppings, venda de animais, comercialização, foi um projeto nosso. A questão, por exemplo, do transporte de carroças, a gente tentou regulamentar essa situação, inclusive o projeto saiu do papel, depois regrediu, mas a gente tem essa discussão, estamos tendo essa discussão dentro do Conselho Municipal. A própria criação do Conselho de Defesa dos Animais, eu acho que foi um grande passo para que a gente possa realmente implementar políticas públicas nesse sentido, né? Tem muitos assuntos. Secretaria do Meio Ambiente. A própria Secretaria do Meio Ambiente, exatamente, que foi criada uma ouvidoria, que hoje funciona muito bem quando você tem denúncias a fazer, de repente algum animal solto, que seja um animal bravio, enfim. Tem várias situações que podem ser cuidadas através da Secretaria do Meio Ambiente, né, que tem um setor para isso. Tem mais coisas aqui.
acontecendo na cidade? Tem muita coisa. Castração Sim, dos a própria animais. lei que a gente aprovou ano passado, né, nessa questão da posse responsável, de chip, e que inclusive esse ano ela vai sair do papel, porque foi dado um prazo para que isso ocorresse. E agora a gente está propondo, inclusive, já tive uma conversa com o prefeito Marcelo Barbieri o ano passado, e esse ano a gente já esteve com ele, porque a gente pediu para que criasse um fundo de bem-estar animal. A importância desse fundo é que a gente consegue captar recursos para que realmente a gente consiga efetivamente ter políticas públicas, porque às vezes a gente tem a intenção, apresenta projetos, a gente quer fazer muita coisa, mas a falta de verba nos limita. Né, limita o Poder Executivo de realmente concretizar esses projetos. E aí, com esse fundo, a gente tem a esperança de conseguir captar realmente esses recursos para poder fazer muito mais do que está sendo feito. O próprio serviço municipal no entorno do assunto mudou, se transformou bastante nos últimos anos. Sim, né? Com certeza. A gente tem visto essa melhoria e isso está caminhando cada vez mais para melhorar ainda mais, né? E na segurança pública, o que um legislador na Câmara Municipal, no Legislativo de Araraquara, pode contribuir? Na verdade, a gente tem algumas limitações por exemplo, a questão da polícia militar é uma questão do Estado, né? Mas o que a gente tem feito? Por exemplo, um projeto em relação ao banco que a gente fez. A gente criou painéis de segurança, né? Painéis para serem colocados no banco, nos guichês, para que melhore a questão, por exemplo, a pessoa está lá recebendo um dinheiro, enfim. A pessoa que está vista, exatamente, a pessoa que está lá dentro, tem alguém lá de olho, qual é o montante que você está, né, recebendo, entendeu? E aí ele está passando para a pessoa lá de fora. Então, com esse painel, a gente inibe isso, né, para que a hora que você sair, você não seja assaltado. Então, esse foi um dos projetos que a gente apresentou aqui na Câmara. A questão também da utilização de capacete. A gente proibiu que a pessoa coloque o capacete, por exemplo, ela chegou no estabelecimento comercial, ela não pode entrar com o capacete, né? Então, ela tem que tirar. Por quê? Porque a gente sabe que muitos assaltos ocorreram dessa forma, né? Então, é uma forma do quê? A polícia, a hora que ela passa, ela já sabe, peraí, essa pessoa está com capacete, então ela já fica mais ligada. O próprio comerciante, se a pessoa entrar, já começa a se precaver antes. Exatamente, é uma forma de contribuir com a segurança. Então, esses são alguns dos projetos que a gente consegue apresentar aqui na Câmara, devido inclusive à limitação. E uma das coisas que a gente fez também foi no sentido de estar valorizando, no caso, a Polícia Militar, que a gente fez projetos de reconhecimento, né, porque faz bem, né? Para a autoestima, né? Exatamente, faz bem para a autoestima. A questão da segurança pública, a vereadora falou que é responsabilidade do Estado, mas no caso, por exemplo, da Polícia Civil e da própria Polícia Militar, alguns prédios, algumas unidades têm a parceria da Prefeitura para que a edificação ocorra e muitas vezes, no caso da Polícia Civil, até o aluguel de algumas casas são pagos pela Prefeitura. Exatamente. A Prefeitura acaba arcando com muitos gastos que deveriam ser do próprio governo estadual. Eles deveriam até bancar, mas a própria Prefeitura acaba, como você disse, contribuindo, né? É uma parceria entre governo municipal e estadual. O Corpo de Bombeiros também, né? Também. Muito do custeio do bombeiro sai da Prefeitura. Sai da Prefeitura, com certeza. Inclusive, a gente colocou uma emenda, que é uma das coisas que a gente vai estar cobrando esse ano, o Poder Executivo, no sentido de comprar um veículo, que a gente colocou uma emenda no orçamento, para contribuir com o Corpo de Bombeiro. Impressionante a participação do município, acaba sendo obrigado a tudo, né? Com certeza, tem que colaborar. Senão a cidade acaba perdendo. Sim, com certeza. O foco é a população, né? Então, acabam todos fazendo realmente uma parceria para que a população seja beneficiada. Tá certo. Um novo mandato está começando, né, vereadora? Perspectiva, número maior de vereadores na Câmara Municipal de Araraquara, o país passando por uma transformação econômica, está crescendo, está evoluindo e criam-se novas expectativas, a sociedade apresenta novas necessidades e a gente vai falar sobre isso em instantes, logo após o intervalo, nesta edição do programa Vereadores em Ação, em que estamos fazendo um bate-papo com a vereadora Juliana Damos. Até já! Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois, dê também outros alimentos saudáveis.
mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Olá, amigos da TV Câmara, de volta com a segunda parte da entrevista com a vereadora Juliana Damos, aqui na Câmara Municipal de Araraquara, falando agora sobre a perspectiva para este novo mandato, um 4º mandato na Câmara Municipal de Araraquara, um ano em que a perspectiva econômica para o país parece ser um pouco melhor, alguma coisa de bacana está acontecendo aí com o nosso país. Mas no município, qual a perspectiva para o município que sofre com a distribuição do que é arrecadado, dos impostos, da parte dos impostos que vão para o governo do estado, para o governo federal e depois, de alguma forma, o município precisa pedir de canequinha, precisa fazer com que esse dinheiro volte, descontos em IPI para carro, para uma série de bens, acaba prejudicando o município, né, vereadora? Com certeza. Mas assim, a perspectiva é sempre positiva, né? A gente imagina que as coisas vão melhorar, mesmo porque Araraquara ela tem dado um salto, né? E a gente tem visto que várias empresas têm vindo para a nossa cidade. Araraquara hoje é um foco. A gente percebe que as pessoas, as empresas, elas têm um olhar para a cidade de uma forma diferenciada. Araraquara, que é uma região central, né? E com uma qualidade de vida que a gente tem visto, né? Através das pesquisas, de números. Então, eu acho que Araraquara tem a tendência de cada vez melhorar. Né? Em relação, por exemplo, à Câmara, você disse em relação ao número de vereadores, apesar de eu sempre ter votado, ter defendido um número menor de vereadores, eu acho que é uma Câmara que tem tudo também para ir cada vez melhor. São vereadores novos que estão entrando aqui com gás total, né? Eu acho que isso ajuda também bastante. A gente tem eu acho que a cada mandato, e aí no meu caso dizendo que eu estou no 4º mandato, a cada mandato acho que se renova, né? A gente entra com uma experiência dos mandatos anteriores e ao mesmo tempo com renovado, assim, pensando em fazer 1000 coisas. A gente tem muitos projetos em mente, muitas ideias para que a gente consiga, né, que a gente espera que consiga tirar do papel. Já com 3 mandatos cumpridos, começando o 4º, quando a vereadora vê essa evolução, esse crescimento econômico e também algumas transformações sociais ocorrendo na cidade, se sente contemplada como pessoa pública, como pessoa que se colocou a disputar um voto e exercer um mandato na Câmara Municipal? Sim, com certeza. É muito gratificante a gente ver que a cidade está evoluindo, né, que os projetos estão aparecendo, estão saindo do papel. A gente sente muito bem de repente ver que, de alguma forma, a gente contribuiu para que isso acontecesse. Né? Porque a gente está aqui representando, no meu caso, nesse momento, mais de 2.000 pessoas, mas depois que a gente entra, a gente está representando a população de uma forma geral, né? E é importante que, de alguma forma, a gente tenha contribuído para isso. A história da cidade passa aqui por esse plenário, por essa sala, por essas vozes, por esses votos, pela participação, pela análise, pela crítica, pelo questionamento dos vereadores. Sim, né? E aí, assim, às vezes a gente vê que as pessoas acham que o legislativo não tem um valor, né? Criticam muito o político, criticam muito o vereador, mas como você disse, muita coisa passa por aqui, né? Os projetos do executivo são discutidos. Se engana quem pensa que de repente o vereador, o prefeito manda o projeto para cá e o vereador só assina, só vota. Não, esses projetos eles são discutidos no executivo. Nós que somos vereadores da base, a gente participa de reuniões lá, a gente sugere, a gente critica, a gente propõe alterações no projeto. Né? Então eu acho que o vereador tem um papel muito importante, sim, e é importante que a população esteja cada vez mais próxima da Câmara Municipal. Sabemos que o nosso espaço aqui é muito reduzido para que a gente consiga acolher a população da forma que gostaríamos, mas é importante que a população venha aqui. Se não for possível estar aqui presente, por exemplo, numa sessão da Câmara, que veja através da TV, que veja a sessão através da internet.
Eu, por exemplo, estou muito próximo das redes sociais, então Twitter, Facebook, né? A gente está direto postando o trabalho que a gente tem realizado aqui na Câmara, a própria população entra em contato com a gente. Antes as pessoas precisavam vir até o gabinete para entrar em contato com o vereador ou por telefone. Hoje é muito mais simples, né? Várias pessoas entram em contato comigo através do Facebook. Então, é muito importante. E dão sugestões também. Dão né? muitas sugestões, fazem muitas críticas. Né? Então, por exemplo, e aí também tem um pouco de confusão, às vezes, do que é a função do vereador, do que cabe ao vereador. Porque, por exemplo, a cidade está cheia de mato. Legal, a gente faz uma indicação e a gente encaminha ao executivo. Mas quem executa é o prefeito. E não o vereador. Então, às vezes a gente é linchado. Mas acaba sendo um termômetro até para o próprio prefeito, para a própria prefeitura, da manifestação da população. Sim, né? com certeza. Por isso que tudo que a gente recebe, seja através do Face, por e-mail, Twitter, a gente encaminha ao executivo. Né? Porque são pessoas que estão nos procurando, mostrando um problema na cidade. E é importante porque nem a prefeitura tem condição de saber tudo que está acontecendo, né? Porque a demanda é muito grande, ainda mais nessa época com chuva, os problemas aumentam muito. Né? Então a gente faz esse trabalho de estar uma ponte, vamos dizer assim, né? Encaminhando a demanda da população ao executivo. Pela sua experiência, prefeito Marcelo Barbieri agora num segundo mandato, já mais experiente, já mais ambientado com a própria equipe de toda a prefeitura, todo o coletivo de servidores municipais, a perspectiva para um mandato nesse segundo período dele e no seu quarto período na Câmara? Sim, sim. A tendência, né, a expectativa é bem positiva em relação a esse segundo mandato. Como você mesmo disse, ele já teve uma experiência dos 4 anos, de repente ele alterou algum secretário, algum colaborador que não estava dando certo, tentou, né, colocar alguma pessoa de repente com um perfil que mais se encaixa a secretaria. Eu acho que a tendência é ter um governo muito bom, mesmo porque é um governo que não está, querendo ou não, a gente acaba pensando na questão eleitoral. Então é um ano que não tem mais eleição, então eu acho que ele vai trabalhar muito bem, eu acho que ele tem realizado um bom trabalho para a cidade, eu tenho certeza que ele vai fazer ainda mais. A cidade é praticamente um organismo vivo, parece que pulsa. A cidade passa por transformações constantes, em um momento a demanda é uma coisa, em outro é outra. A Araraquara vive essa transformação de uma forma muito intensa, né? Sim, com certeza, está sempre, como você disse, né, sempre pulsando, sempre tendo novas alterações e novas demandas, né? Isso sempre acontece. E a sua perspectiva, então, para o seu quarto mandato na Câmara? É positiva, né? A nossa intenção nesse momento é terminar um levantamento que a gente está fazendo de o que está pendente, né, de tudo que a gente fez nesse tempo e que não saiu do papel, né, e de repente está lá levando ao prefeito, vendo o que é possível, né, realizar, porque a gente tem projetos muito interessantes que estão assim, faltando muito pouco para que realmente saia do papel, que ele seja executado, e a gente tem umas outras propostas novas para apresentar que a gente também já está defendendo com outros segmentos. E que recebe isso da população, acaba recebendo uma contribuição de ideias da população. Sim, com certeza. A maior parte do nosso trabalho, com certeza é isso, é parte do que vem da população, de sugestões, porque, Chico, eu tenho um perfil também de estar apresentando algumas coisas, estar discutindo com o segmento. Né? Outro dia nós tivemos aqui a Beth do SOS, Melhor Amigo, e ela estava até sugerindo isso, que a gente levasse os projetos que a gente apresente aqui na Câmara para o Conselho, para discussão no Conselho. E eu tenho muito esse perfil. Eu lembro quando a gente apresentou o projeto de regulamentação do transporte de carroças, a gente envolveu todos os segmentos, todas as pessoas que estavam ligadas a essa causa. E a gente tem feito isso mesmo. Né? Então a pessoa sugere, a gente vai, discute com a pessoa, entendeu? Com, sei lá, uma associação para que a gente possa apresentar um projeto aqui completo, que realmente vá atender essa demanda. Que o segmento esteja contemplado. Contemplado, com certeza, isso é muito importante. Tá ótimo. Vereadora Juliana Damos, muito obrigado pelo bate-papo, pela sua conversa, entrevista aqui no programa Vereadores em Ação. Esta edição fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Câmara. Até a próxima edição do Vereadores em Ação.